Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, mas aqui na Liga sou conhecida como Caliste e esta é mais uma resenha aqui no vlog da Liga. O livro que eu escolhi resenhar hoje foi o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou como é conhecido aqui no Brasil, o estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, ou o Médico e o Monstro, também é conhecido por esse nome aqui. Ele é do escritor escocês Robert Louis Stevenson. E é um livro muito fácil de se encontrar. Eu acredito que a versão mais atual dele seja lançada pela Dark Side, com uma capa assim bonitona, verde e branca. Nessa versão da Dark Side, você encontra não só o Médico e o Monstro, como outros diversos livros do Stevenson, que é bem interessante. O livro em si, ele é bem curtinho, não deve ter mais do que 100 ou 150 páginas. Mas essa versão, né, a da Dark Side, você encontra por uns R$ 60, mais ou menos, por aí. E se você gostar desse estilo meio gótico dele, eu acredito que vale a pena comprar. Mas a edição que eu li, ela é da editora Landmark, lançada em 2012. Ela é uma edição bilíngue, tendo então tanto a obra no original, em inglês, quanto na sua versão em português, traduzida pelo Fabrício Cirino. Mas beleza, do que se trata afinal essa história? Quem é o Dr. Jekyll? Quem é o tal do Sr. Hyde? Quem é? Porque o caso deles é estranho. Antes de mais nada, eu preciso dizer que essa história, na verdade, essa novela, ela se trata de uma novela gótica. Então ela carrega consigo não um CD do Evanescence ou uma garrafa de sangue de boi, mas um mistério. Os romances góticos, eles têm essa pegada meio misteriosa, assim. A literatura gótica, no geral, dá essa flertada com o desconhecido, com o diferente, em alguns casos fugindo da razão ou daquilo que é considerado como razão, né? Ela fala sobre o natural, mas também aborda questões filosóficas, e disso nós temos um monte aqui. O Médico e o Monstro, então, se passa em Londres, e apesar do nome, quem nos conduz através da história é o advogado John Utterson. Ele é um homem descrito logo nas primeiras páginas como alguém de semblante rude, que dificilmente sorri, muito frio e que aparenta ter uma dificuldade de se expressar. Apesar disso, ele também é considerado alguém muito cativante pelas pessoas que o conhecem. Um bom amigo, um bom homem. Nesse primeiro parágrafo do livro, nós o vemos como alguém muito humano. E alguém que, apesar das falhas, sendo meio fechadão, não muito sorridente, ele possui também coisas boas, sendo muito altruísta, tentando sempre ajudar os outros, principalmente os amigos, da melhor forma que ele pode. Ele é ponderado, contido, e esse ponto é muito relevante para a história. Nós vemos o John Utterson como um bom exemplo de homem da sociedade daquela época. E é curioso como, logo nas primeiras páginas, logo no primeiro capítulo, na verdade, desse livro, nós temos assim um foreshadowing daquilo que tá vindo, sabe? Ele nos entrega um exemplo daquilo que é tido como algo bom, para que quando a gente continue lendo, né, seguindo a história, a gente consiga identificar mais facilmente o oposto disso. No primeiro capítulo, nós acompanhamos então o advogado John Utterson em um passeio pela cidade com seu amigo chamado Sr. Enfield. E é legal reparar a dinâmica entre esses dois personagens porque eles são amigos de longa data. Na verdade, o Sr. Enfield, ele é um parente distante assim do Utterson. Só que as pessoas que o rodeiam, que os veem passeando assim, né? Elas dizem que é estranho ver os dois juntos porque eles não parecem ter, tipo, nada em comum. Elas dizem que os dois parecem meio entediados enquanto caminham junto, coisa que eles fazem, tipo, todo final de semana depois da missa. E que, tipo, na primeira oportunidade, quando eles veem um amigo um do outro, assim, eles meio que dão um perdido. No livro diz assim, tem essa passagem. Saudavam o surgimento de qualquer amigo com uma satisfação indisfarçável. Então a gente vê que, tipo, eles são duas pessoas que têm esse costume de caminhar juntas, né? Tem esse costume de sempre estar na companhia um do outro, mas eles não têm muito a ver, assim, eles não são muito ligados. O Utterson tem essa coisa, esse pensamento de que os amigos devem ser preservados e esse é um outro ponto importante para a história. As pessoas aqui acham meio que deselegante o rompimento de uma amizade sem que haja um bom motivo. Então, assim, você vê que eles não se odeiam, nem nada disso. Na verdade, pelo contrário. Só que eles não se clicam, sabe? Tipo, eles não têm muito em comum. Mas ainda assim,
Como eu falei, eles mantêm essa tradição, esse costume de caminhar juntos. E aí eles estão lá caminhando juntos e tal, entediados pra caramba, quando eles tomam um caminho para um bairro meio esquisito, assim, da cidade, né, de Londres. Lá é um lugar meio vazio de final de semana, que as lojas estão fechadas, então, tipo, quase não tem movimento. Tipo, assim, é descrito que tem, tipo, umas crianças pobres, assim, que ficam vendendo coisinhas nas escadas das casas que tem por lá, né? Quando o Sr. Enfield chega nessa parte da cidade, né, que ele tá junto com o Utterson, ele aponta a bengala, assim, pra uma porta que fica num dos muros que tem lá, e fala assim, tipo, cara, você não sabe, mas aconteceu uma coisa muito doida aqui outro dia, né? E aí o Utterson vira, tipo, mas o que aconteceu? E aí o Enfield conta que ele tava de bobeira por essa parte da cidade de madrugada, quando ele viu ao longe duas figuras. De um lado, uma menina de uns 8 anos de idade, mais ou menos, correndo, e do outro, um homem caminhando, tipo, mega apressadinho, assim, sabe? Tipo, rapidinho. Os dois se encontram na esquina, e ao invés do homem, tipo, desviar da menina, ele vai lá e passa por cima dela, tipo, jogando a criança no chão. Uma cena horrível, a criança grita, chora. E nisso, o Enfield, ele fica horrorizado vendo aquilo, né? E ele chama o cara, né? Ele chama o tal homem pra confrontar ele junto com a família da menina. E aqui nós temos a nossa primeira aparição do Sr. Hyde. Na descrição do livro, mais precisamente na descrição do Enfield, o Sr. Hyde aparenta ser um homem frio, sem qualquer emoção, mas que ao mesmo tempo ele tem um olhar terrível. O Sr. Enfield não sabia descrever exatamente o que era, porque, e a gente vai ver isso mais pra frente no livro, o Sr. Hyde não tem qualquer deformação. Diferente do que é apresentado pra gente, por exemplo, nos filmes do Magic e o Monstro, o Sr. Hyde não tem uma cara esquisita ou assustadora. Ele não é uma criatura boçal vindo do quinto andar do inferno ou a monga de um parque de diversão, nada disso. Mas ele passa essa sensação desconfortável para as pessoas. E eu acredito que venha daí a parte sobrenatural da história, sabe? O Sr. Hyde não tem uma deformação ou algo propriamente físico que cria essa repulsa. Na verdade, ela é gerada pela presença dele, né? Da forma como ele fala, da forma como ele age, ou mesmo como ele olha para as pessoas. Quando o Sr. Enfield confronta ele, o Sr. Enfield exige uma grana, assim, dele. Assim, tipo, você fala assim, pô, você atropelou a criança, né? Você tem que pagar alguma coisa por causa disso. E aí, o Sr. Hyde, que até então a gente não sabe qual que é o nome dele, né? Mas eu já estou aqui dando spoiler, é o Sr. Hyde. Ele fica meio bravo, assim, mas ele resolve pagar, né? Então ele entra por aquela porta que o Sr. Enfield apontou pro Utterson e sai de lá com um saco de dinheiro e um cheque. Nisso, a gente volta, né? Porque a gente passa por essa parte e é uma coisa que tem bastante no livro. A gente não tem um acontecimento... A gente não tem as descrições de um acontecimento ali, sabe? A gente tem relatos. E aí, nisso, né? Volta pro Utterson e pro Enfield conversando e o Utterson pergunta qual que é o do cara e tal, e o Enfield fala assim, sei lá, bicho, eu só tava aqui, né, tipo, eu não fui muito a fundo nisso. Ele apenas achou esquisita aquela porta ali no meio do nada, né, mas ele não investigou. Quando o Utterson, por fim, né, pergunta o nome do tal homem, o Enfield responde que é Hyde. E nisso o Utterson já vira e fala assim, porra, não precisa falar mais nada, já entendi tudo. E é aqui nessa parte que termina, então, o primeiro capítulo. Eu quis me alongar, mais ou menos, sendo bastante descritiva a respeito dessa primeira parte, desse primeiro capítulo, porque, na minha opinião, ela é a que dá o tom pro resto do livro. É através desse capítulo que a gente enxerga a construção de mundo e de personagens. O Hyde poderia ter dado de ombros pro Enfield, a gente viu que ele não se importa de, tipo, atropelar uma criança, mas a posição social de um indivíduo e a reputação que ele carrega nesse recorte de realidade que é apresentado pelo Stevenson, isso sim importa, né? Ao ponto dele se dispor, né, o Sr. Hyde se dispor a pagar o que foi pedido pela família. Mais tarde nós descobrimos que o John Utterson já sabia dessa relação do Sr. Hyde com o Dr. Jekyll, né? Ele imaginou que esse cheque tivesse sido emitido pelo médico e ele estava certo. Nós descobrimos também que o Dr. Jekyll, que é um amigo antigo e muito querido do John Utterson, tinha uma espécie de apólice de seguro onde ele deixava tudo que ele tinha, toda a fortuna dele, para o Sr. Hyde,
caso ele sumisse em 3 meses. Os demais capítulos não são tão expositivos, ao menos não tanto quanto esse primeiro, né? Que nos situa, né, e nos apresenta os personagens. A figura do Dr. Jekyll, ela não é tão apresentada assim no livro em si. Ela tem alguns pontos onde o doutor aparece, mas ela é muito esparsa se a gente for considerar, né, tanto em importância quanto em das vezes que o Utterson, né, como eu falei, ele que é, entre aspas, o protagonista, das vezes que eles se encontram, o Jekyll, ele aparece esporadicamente, ele fala umas coisas assim, meio tipo, eu sou seu amigo e tal, mas de repente ele some e não quer mais falar com ninguém, sabe? E todas essas informações que a gente recebe do segundo capítulo em diante, ela vem dessa forma fragmentada, sabe? Dessa forma de relatos ou então cartas. Nós vamos descobrindo aos poucos, então, junto com o John Utterson, o que está acontecendo e quem, afinal, é o Sr. Hyde. Eu poderia passar horas aqui falando sobre esse livro. Ele é pequenininho e ainda assim ele é carregado de um mistério tão bem amarradinho e tão gostoso de ir lendo e descobrindo aos poucos que seria até uma pena, assim, sabe? Um pecadinho, assim, você resumir tudo aqui. Até porque a história do Médico e o Monstro é muito conhecida, então eu acredito que todos nós sabemos o desfecho. Mas eu recomendo muito que quem estiver aqui vendo busque ler O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, né, do Sr. Hyde. Mesmo sabendo, como eu falei, o final, ele é muito gostosinho de ler, sabe? Tipo, ele te traz assim, a cada final de capítulo é como se tivesse um gancho, então você não consegue parar de ler. Você consegue ler o livro inteiro numa sentada só, né? E ele é muito mais sutil do que os filmes. Como eu disse, o Sr. Hyde não é uma criatura desfigurada ou assustadora. E ainda assim é fácil de compreender as intenções do autor atrás de cada pequeno detalhe, assim, sabe? É possível fazer uma análise mais profunda de cada símbolo apresentado no livro, como por exemplo a bengala do Sr. Hyde, né? Que também carrega sua importância dentro do livro. Todos os senhores da alta sociedade, eles têm essa bengala, né? Era um sinal de status, é um sinal de civilidade, vamos dizer assim. E o próprio Enfield, né, no começo do livro, quando ele aponta a porta, ele não aponta tipo com o dedo assim, né? Tipo, olha lá a porta, não. Ele aponta com a bengala e tal. E aí, quando acontece uma coisa lá, tipo, a bengala do Sr. Hyde quebra, é também um breaking point, assim, né? Tipo, é um ponto importante dentro do livro, né? É um ponto de virada da história. A porta também carrega uma simbologia, é interessante descobrir pela maneira como os personagens do Doutor e do Sr. Hyde lidam com ela. E esses são apenas alguns pontos, a bengala e a porta, mas existem outros diversos espalhados pelas páginas do livro, assim. Então é muito bom você ir descobrindo aos poucos, sabe? Você prestando atenção em cada coisa que é ressaltada dentro do livro. Eu recomendo muito que vocês deem uma oportunidade. Como eu disse no começo, é um livro pequeno, ele tem umas 150 páginas no máximo, dependendo da edição. E você termina ele rapidinho, numa sentada só. É um bom entretenimento como um livro de mistério e também é um bom livro para uma análise profunda, se você tiver afim, pelos personagens, pela simbologia, o que significa o Dr. Jekyll, o que significa o Sr. Hyde. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, dar like aqui e se inscrever no canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para receber todas as notificações. Toda quarta a gente tem aqui um vídeo novo no canal sobre resenhas, análises literárias. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se já leram O Médico e o Monstro, tem intenção de ler, se já viram algum filme. Deixem sugestões também. Nós aqui na Liga queremos ouvir vocês, certo? Mais uma vez, obrigada e até a próxima.